Então, falando do Felipe Conceição, ele chega em 2018 no América para ser auxiliar do Ricardo Drubs, que era o técnico até então, mas ele já tinha uma passagem anterior como técnico do Botafogo e foi muito ruim, ele acabou sendo eliminado na Taça Guanabara, perdeu para o Flamengo. Então ele tem essa ideia de recomeçar. Depois de uma breve passagem pelo Macaé, ele volta ao futebol como auxiliar do Ricardo Drubs. Depois ele assume a coordenação do futebol do América Mineiro. E em 2019, ele assume o comando técnico do time, e numa situação parecida com a do Remo, e por isso que acaba sendo o grande cartaz do Felipe. Porque o América estava na zona de rebaixamento, ele consegue uma sequência muito boa de vitórias, e o América não sobe para a Série A 2020, no final de 2019, por conta de uma vitória. Inclusive, no último jogo, ele empata, e se o América vencesse, o América estaria na Série A. Então, por uma vitória, o América não subiu naquele ano, o trabalho do Felipe Conceição. E ainda falando da passagem dele no América, o trabalho dele é tão bem reconhecido dentro da equipe mineira, do Coelho, que o Lisca assume quando ele sai, porque ele pede demissão no início de 2020 para ir para o Red Bull Bragantino, e aí o Lisca assume no lugar do Felipe Conceição, e o Lisca saiu tem pouco tempo do comando técnico do América, mas nessa saída o próprio Lisca indicou o retorno do Felipe Conceição para o comando do time. Então por aí a gente vê a consolidação de um trabalho, de um modelo de jogo no clube, que um outro técnico continuou, aperfeiçoou, e esse outro técnico que saiu indicou o retorno do seu antecessor. Então isso mostra que ele consegue implantar uma filosofia de trabalho numa situação delicada, que foi o América na zona de rebaixamento da Série B 2019, terminando muito bem a Série B daquele mesmo ano, não subindo por uma vitória, como a gente falou. Daí ele sai para o Red Bull Bragantino, lá ele consegue ele consegue a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista em 2020, mas ele é eliminado e vai disputar a Taça do Interior, o Troféu do Interior, e ele consegue o título do Troféu do Interior com o Red Bull Bragantino. Lembrando que o Bragantino tem essa parceria com o Red Bull, ele é um clube empresa, a gestão dele é mista, não é um clube associativo, como é o caso do Remo, do Paysandu. Então a empresa tem parte da gestão do futebol e a outra parte também é gerenciada pelo clube, pelos diretores estatutários, digamos assim. Só que ele começa mal o Campeonato Brasileiro e aí acaba saindo e vai para o Guarani, onde ele tem essa passagem de 24 jogos, com 51% de aproveitamento. Ele consegue também, mesmo com os 24 jogos, instalar, digamos assim, executar o modelo de jogo que ele pensa. Eu até conversava com o Danilo em off, trocando alguns vídeos de análise de jogo do Guarani. Daqui a pouco a gente fala também como é que o Felipe Conceição pensa o time, como é que ele vai estruturar o time. E aí, com essa boa referência que ele tinha, tanto do América quanto do Bragantino, o trabalho no Guarani acabou sendo um trabalho um pouco mediano, ele vai para o Cruzeiro. Só que qualquer situação que envolva o Cruzeiro, hoje no futebol brasileiro, a gente tem que ter muito cuidado. O Cruzeiro tem problemas de gestão, que ele tenta consertar de gestões anteriores, tem a questão que virou até caso de polícia, de desvio de dinheiro do clube. O Cruzeiro tinha uma política de pagamento muito complicada, acabou deixando muitos jogadores sem receber, recebeu punição da FIFA agora por conta do não pagamento dos direitos do Arrascaeta. Então o Cruzeiro é uma situação muito delicada, e ele topa esse desafio na carreira. Um clube de massa, numa situação a pior da sua história, e ele leva um clube que na Série B até a semifinal do Campeonato Mineiro, perdendo para o América, que era o clube da Série A. Então o América entra como favorito. Eu vi muita gente reclamando, porque ele não levou o Cruzeiro nem para a final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro hoje vive uma realidade diferente. Então o torcedor do Remo ele precisa entender que, por todo o contexto que o Cruzeiro está inserido, o Felipe Conceição eu vejo como mais uma vítima, digamos assim, dessa máquina de moer profissionais que é o Cruzeiro. E aí, quando eu falo de profissionais, eu estou falando de técnico, de jogador. Quantos jogadores bons? A gente está falando de um Rafael Sobis que está no Cruzeiro e não consegue desenvolver o melhor futebol numa Série B de Campeonato Brasileiro. Saiu do Ceará, que está na Série A, para ir para o Cruzeiro. Então, o próprio Fábio, o goleiro, não está no melhor momento da carreira, é um ídolo do clube, enfim. Esse é o Felipe Conceição que chega no Remo após uma eliminação na Copa do Brasil para a Juazeirense nos pênaltis. Então, mais um capítulo complicado da história do Cruzeiro. Falando um pouco de como ele pensa o time, como é que ele tenta montar o time. O Felipe Conceição, em regra,
conversando com o pessoal de Minas, inclusive, tanto no América quanto no Cruzeiro, ele tenta um 4-3-3 no momento do ataque, da organização ofensiva, tanto em transição quanto do ataque construído, vindo de trás mesmo, da organização ofensiva da equipe. E, em regra, quando recompõe, ele fecha num 4-1-4-1. É muito parecido com o que o Bonamigo fazia no Remo, porque ele tem ali o Renan Gorni ou o Edson Cariús de referência, eu tô falando tudo no plano ideal, viu? Com o Renan Gorni ou o Edson Cariús na referência, tem o Dioguinho de um lado, o Lucas Tocantins do outro, o G2, em tese, organizando o meio de campo, Lucas Siqueira e o Shoa mais atrás. Só que quando o Shoa fica entre duas linhas de 4, é porque o Lucas Siqueira subiu para apoiar o ataque. E às vezes eles fecham também em duas linhas de 4, com o Shoa sendo esse homem entre linhas. O Cruzeiro e o América, em regra, faziam marcação mista, ou seja, marcação por zona, ou seja, eles marcavam o espaço, não marcavam o jogador. Os jogadores de defesa iam ocupando espaços do campo nas ações de bola parada. E tem um detalhe que me chamou muita atenção conversando com o pessoal de lá. Ele não é muito adepto de jogar com um centroavante fixo. E, em regra, os atacantes dos times do Felipe Conceição são de maior mobilidade. Então a gente pode ver no Cruzeiro um Sassá, um Rafael Sobis. Não são aqueles centroavantes novos clássicos, são caras de mobilidade, mas que fazem ali aquele papel da referência. Então a gente pode ver de repente algum experimento que ele pode fazer com as opções que ele tem no elenco, ou mesmo pedir contratações. E isso casa com a informação que o Smith trouxe hoje, dada pelo Cachado na Rádio Clube, que o Remo estaria atrás de um 9. Então provavelmente ele já está pensando num jogador com as características que ele tem como ideais, digamos assim, para montar um time, porque o Edson Cariús é aquele 9 clássico. O Edson Cariús deu certo em times que jogavam em função dele, o Ferroviário, o CRB. O time do Remo não joga em função do homem de área. O time do Remo é um time que explora muito o lado do campo. E foi outra coisa que eles me passaram também. São times, ele gosta de times, o Felipe Conceição, que os pontas abram, subam, vão até o fundo e deem espaço para os laterais entrarem, facilitando a construção das jogadas pelo meio, o lateral entrando pela diagonal. O Marlon e o Wellington Silva têm muito essa característica. O Thiago Enes e o Igor, um pouco menos, digamos assim, são mais fortes no aspecto defensivo. Então, a gente deve ver o time do Remo com o Felipe Conceição parecido com o que o Bonamigo fazia em termos de ideias, mas não exatamente igual, principalmente na organização do ataque, porque essa questão do homem de referência, o Felipe Conceição pensa um pouco diferente. Bem, depois do Matheus aí destrinchar o Felipe Conceição, passar inclusive o CPF, endereço do cara, né? Eu vou trazer aqui a sequência que o Remo